lembra da canção Hit the Road Jack? Você se lembra de quem é essa canção? Ela é de ninguém mais, ninguém menos do que Ray Charles. Você o conhece? Mas será que você o conhece mesmo? Não? Então vem comigo que a gente vai realmente conhecer. E já estamos com os convidados dessa semana aqui no nosso foyer e eu vou começar apresentando eles para vocês. Vamos começar por ela, que é atriz, cantora e dubladora, de Elsa, a rainha mãe de gêmeos. Com vocês, Letícia Soares. Seja muito bem-vinda, Letícia. Obrigada, é um querida. prazer te receber aqui. A gente já tá, há tempos querendo que você venha. Finalmente conseguimos. Estamos muito contentes. Fico feliz também de estar vindo aqui hoje. Acho que é sempre bom a gente dar uma pausa na nossa correria, poder conversar um pouco sobre as nossas trajetórias, sobre arte, sobre o que está rolando. Acho que é muito interessante sempre. Ai, que bom, ficamos felizes. Então vamos agora a ele, que é ator e produtor cultural, de Kafka a Dogville. Com vocês, Felipe Heráclito Lima. Tudo bem, Felipe? Como é que você muito tá? Muito obrigado, prazer aqui. O prazer é meu, que estar conversando isso? com vocês. Espero que a gente possa bater um papo hoje sobre esses projetos maravilhosos, né? É uma longa caminhada de projetos, hein, Exato, Felipe? Vamos bastante coisa. falar um pouquinho deles aqui. Tá bom. E vamos então a ele, que é ator, escritor e pesquisador e diretor, de Lima Barreto a Atel do Sertanejo. Com vocês, Sidney Santiago Kwanza. Eu falei certinho? É isso mesmo? Quase, certinho. Muito bem, seja muito bem-vindo, Muito Sidney. É um obrigado. prazer ter você aqui. Estamos muito contentes com esse elenco aqui, né? Produção, elenco, tá uma coisa maravilhosa. Tanto quanto o musical, que vocês precisam ver, a gente vai falar mais dele daqui a pouco, que tá incrível. Eu já sou fã número 1, tá? Que bom. Oh, que bom. Já era fã de vocês, agora eu sou muito mais. Muito obrigado. Mas a gente vai começar o nosso programa com um quadro que ele chama Vem Cá, te conheço? Uh. O nome é um pouquinho sugestivo. Mas não, acaba o programa. Humilhação total aqui. Ai, muito bom. Mas é um quadro que a gente traz curiosidades sobre a vida de vocês, que talvez vocês mesmos não se lembrem, a gente espera que sim. Ou queiram Então- esquecer, na verdade. Existe essa possibilidade. A gente não sabe se vocês sabem um do outro, mas a gente espera que vocês de casa aí não saibam, ou saibam parcialmente. Quem quer começar? Letícia. Foi rápido. Letícia, com Foi certeza. rápido. Tudo bem, Letícia? Podemos começar Tudo com você, ótimo, então? tudo ótimo. Muito bem, então vamos começar com uma fácil, uma tranquila. Facinha, vamos. É verdade, vocês sabiam que a Letícia ela é formada em assistência social? É isso? Eu tenho que falar que é verdade. É verdade. Se quiser falar que é mentira. Não, é verdade, é verdade. Sou formada pela Universidade Federal Fluminense. Eu fiz serviço social, me formei, trabalhei como assistente social, fui funcionária pública um tempo. Trabalhou E na delegacia. tem Trabalhei em histórias delegacia, incríveis. tem histórias maravilhosas. Gente, eu já vivi umas 7 vidas até aqui. Se reencarnação existe, reencarnação existe. Já tá rolando. Eu já vivi umas 7 vidas, de verdade, assim. Perfeito. E quando foi que o teatro chegou? Já tinha uma Não, vontade anterior? Tinha uma vontade, mas era um desejo. Eu sempre falo isso assim, porque eu venho de uma cidade que agora, você vê, agora em 2024, ano passado que a cidade que começou a ter Secretaria de Cultura, e todas as iniciativas de cultura sempre foram muito difíceis, tudo muito difícil. Então, uma cidade que até ontem não tinha teatro, então nunca fiz teatro amador, não teve teatro na escola, não teve teatro em lugar nenhum. Foi o teatro a primeira vez com 21 anos, eu fiquei alucinada. Eu estava na faculdade já. E aí eu fui ver uma peça e falei, caraca, cara, esse negócio é maneiro, dava, né? E aí comecei a ir ver peças e eu sempre gostei muito de cantar, cantava no chuveiro, mas eu achava que cantar era uma condição natural, tipo, todo ser humano que fala, canta. Eu achava real isso, porque todo mundo na minha família é muito afinado. Ai, que lindo. Então, mas eu não tenho nenhum artista na família, não tenho nenhum músico, não tenho um tio que toca um violão, nada, tipo, nada. E aí tô inaugurando um legado. E aí eu sempre gostei de cantar, e cantando, e as pessoas falam, nossa, você canta bem. Eu falei, canta bem, gente, canta no chuveiro, todo mundo fica me mandando calar a boca. Muito simpáticas, você canta bem, você canta mais do que Eu bem, não, né? em casa ninguém acha, que toda vez que eu canto, eu falo, cala a boca! Chega! Eu cantava o dia inteiro, né? E aí foi só em, sei lá, em 2006, assim, que aí eu comecei a fazer
já estava formada, já estava trabalhando, e aí um amigo meu insistiu para eu fazer aula na Escola Portátil de Música no Rio. E aí eu fui fazer, todo sábado eu ia para Portátil, e aí numa virada de semestre, a professora, que era a Amélia Rabelo, que é cunhada do Paulo César Pinheiro, ela falou assim, Paulinho tá escrevendo um musical, e vai lá fazer um teste. Eu não sei nem como é que vai num teste, como é que você entra num... O que é teste? E aí, tipo, cheguei lá, fiz a audição, não passei, e aí o diretor foi levando a gente em workshops, que era o diretor João das Neves, né? E aí foi indo, fiz minha primeira vez no teatro, foi uma peça profissional no CCBB, crítica da Bárbara Eliadora, Shell de música. Que massa. Simples, básico. Muito doido, né? Muito legal. Tranquilíssimo. Tipo, muito doido. E aí, tipo, ao longo dos anos, aí a cada novo diretor, aí você vai aprendendo, né? Porque até hoje eu não estudei teatro, tipo, vou na orelhada, assim. E na observação dos colegas, né? Você tem uma oportunidade de trabalhar com o Sidney Santiago, assim, você observa, você vê, né? Tipo, a qualidade do ator, tipo, a inflexão das palavras, você vai aprendendo vendo. Fui aprendendo, vendo e aproveitando tudo que os diretores tinham para me passar, tanto os brasileiros, na primeira fase até chegar aqui em São Paulo, que aí depois que eu vim para São Paulo, peguei muitos bons diretores de fora, em especial o diretor do Les Misérables, que foi tipo uma coisa, foi muito legal a convivência com ele. Até o Fred Hansen também, né, que é um cara que está sempre por aqui, mas que não é daqui. Então, aprendendo também a forma como se faz fora e adaptando um pouco assim e tal. Enfim, é um pouco colocando isso. seu tempero, né? Long story short. Tá, mas a gente... Pra gente, você nasceu pro teatro. Eu também acho. Não teria... Não tem divisão. E a gente agradece esse amigo, né? Esse amigo, gente, olha, tem uma gratidão. Meu irmãozaço, Theo, eu sempre te agradeço, você sabe disso. Porque, tipo, ele, na época que eu fui pra Escola Portátil, ia ter um festival de música. E aí ele falou, você tem que ir no festival de música, você tem que ir no festival de música. Eu tava coordenando um centro de referência de assistência social lá na minha cidade. E aí a gente teve um problemaço político, assim, por conta de política, né, gente? Eu não vou nem falar. E aí eu fui mandada embora, assim, e aí eu fiquei péssima, porque fui mandada embora, tava fazendo um puta trabalho e tal. E aí, esse meu amigo falou assim, você tem que ir, já aproveita que já tá desvirtuando o serviço social, vai pra escola, vai pro festival. Eu falei, não vou pro festival, não tenho nem dinheiro pra ir pro festival, acabei de ser mandado embora. Como é que eu vou, Letícia? Eu te empresto esse dinheiro. Você me paga um dia. Uau. E aí ele pagou pra eu ir no festival, e eu vou te falar, tipo, toda vez que eu falo disso, vem uma coisa assim no coração, porque, tipo, cara, quando eu entrei no festival, porque quando a gente quer ser artista, você que sempre foi artista, talvez você não tenha sentido isso. Quando você quer ser artista, você toma uma coisa, um bolo por dentro, sobretudo quando você está fazendo uma coisa que não é aquilo que você deveria estar fazendo. Aquele bolo estranho, aquela coisa assim que não se resolve, não se define e tal. Eu cheguei no festival, parecia que tudo fazia sentido, assim, tipo... As pecinhas se ordenam, né? As cores, sabe? As cores das notas, assim... Tipo, o cheiro, tudo se mistura, assim, tipo... E é o dia zero, sabe? É muito louco. Dia zero. Putz, é isso. E esse acho que é um dos relatos isso. mais bonitos que a gente já teve aqui no foyer desse contato, porque é isso, acho que você descreveu o sentimento de todos nós. É isso. E obrigada por daí em diante não desistir e continuar. Todo dia a gente quer desistir um pouco, mas a gente, né, depois... Não, por favor, não. Acorda e fala assim, hoje vai ser uma mentira, não vou desistir nada. Muito bem, acertamos a nossa primeira. Acertaram a primeira. Tá tudo certo. E agora com quem vamos? Agora vai com o Felipe também. Bom, vamos nessa parte de educação também, então, começando ali dos primórdios e tal. E Felipe, você é formado em publicidade. Verdade. Publicidade. Eu, na verdade, nunca tive assim, um desejo profissional assim, muito grande. Eu acho que a vida vai levando a gente, né, pra onde a gente tem que ir. Então... quando eu era adolescente eu fiz tablado, né, Legal. uma escola de teatro, mas também nunca quis ser ator, porque eu acho que eu era muito tímido, e aí minha mãe me colocou no teatro para poder me soltar um pouquinho. E aí do teatro, fui fazer comunicação, porque eu também entrei na Cal com 17 anos, eu fiz junto com a PUC, né, publicidade, mas nunca trabalhei com publicidade, nunca estagiei em publicidade. Muito louco isso, né, assim, na verdade, eu passei para economia na IBMEC na época, que eu adoro matemática.
E aí eu pensei, economia ou comunicação? O que é mais fácil de levar com teatro? Aí fui pra comunicação. Entendido. E aí da comunicação, obviamente eu acabei trancando pra me formar na Cal com propriedade, e combinei com meu pai que eu voltaria pra faculdade depois da Cal, e aí sempre fazendo uma peça depois da outra. Eu era ator antes de ser produtor, né? Dizem que você não deixa de ser ator nunca, né? Então, na verdade, eu acho que a atuação, ter estudado teatro, me permitiu ter um olhar um pouco mais sensível para a produção, sabe? Porque talvez eu me coloque no lugar do ator, ou do diretor, ou do autor, de alguma forma, né? Pequenas partes de mim. Né? Que é estar do outro lado Na também. verdade, não é nem o perrengue, assim, é porque para mim ecoa muito uma questão de desejo artístico, né? Eu acho que há um tempo atrás, hoje em dia eu me considero idealizador, né? Na verdade, a ideia dos projetos normalmente parte de mim. Eu não costumo produzir projetos que chegam até mim de uma outra pessoa, né? Não executo. Tanto que nas próprias produções, eu sempre tenho uma equipe de produção que trabalha comigo que faz o operacional no dia a dia, porque eu não sei fazer. Não sei fazer, não faço bem. E eu geralmente costumo gostar mais um pouco desse lado artístico, né? De colaborar com o diretor, com o autor da peça, de dar meus inputs, qual que eu acho que tem que ser aquele recorte da história. Então, de uma certa forma, olha, eu fiquei em cena de 2003, talvez, quando eu terminei a Cal, até 2015. Foi a última peça que eu fiz. Foi o Coque, do Mike Bartlett. E eu amava aquela peça, porque eu também comprei porque tinha a ver com a minha vida. E aí eu lembro que eu comecei a ensaiar o Dogville, foi uma peça que você até assistiu, né? Que eu tinha comprado para eu fazer com um elencaço, com 16 atores em cena, Mel Lisboa, Fábio Assunção. E a gente ia ensaiar por 10 semanas em São Paulo. E era o projeto perfeito, né? Eu ia ter uma projeção que eu queria como ator, o projeto estava captado, a produção caprichada, personagem incrível. E eu não estava feliz em cena. E aí um amigo meu virou pra mim e falou, cara, assim, uma pessoa que mal me conhecia, eu tinha acabado de conhecer, tinha mudado pra São Paulo em 2018, e falou, por que você tá fazendo isso, se você não tá feliz? E aí, assim, muito louco, porque assim, eu poderia ter tido essa reflexão de diversas pessoas que me conheciam na vida, uma pessoa que eu mal conhecia há 4 semanas, virou pra mim com essa percepção muito fina sobre meu estado, né, de eu estar feliz ou não, e eu falei, cara, realmente, né, assim, eu acho que seria muito uma questão egóica da minha vida, ter pensado em ser ator algum dia da minha vida e ficar batalhando nesse lugar de quero, se não é isso que me faz feliz. E aí, nesse lugar, eu me demiti da peça, conversei com o Zé Henrique de Paulo, inclusive, que era meu diretor na época, e falei, Zé, quero sair do projeto, não tô feliz, eu acho que o que eu faço dentro de cena, muitas pessoas fazem muito melhor do que eu, como ator, mas o que eu faço fora de cena, como idealizador, como produtor, com olhar para todos os aspectos da produção mesmo, né, de idealização, eu acho que eu tenho um olhar muito único e nesse lugar ninguém me substitui. Então eu me substituí, a peça foi um super sucesso, e aí desde 2018 que eu tô nesse lugar de pensar em projetos, idealizar, e assim, acho que eu me encontrei na vida de uma forma que as pessoas falam, mas você não quer fazer uma peça? Eu falei, de jeito nenhum. Eu faço muitas, de outra maneira. Não, mas eu não vejo como ator, mas de jeito nenhum. Mas se vier um filme, se vier uma peça, eu falei, não quero, gente. Eu realmente acho que a vida é muito sábia quando a gente é flexível pra ela, sabe? E a gente deixa a vida levar, a gente vai entendendo, percebendo sinais, tem muitos encontros. Essa própria peça que a gente tá fazendo agora partiu de uma outra peça que acabou não dando certo e aí me trouxe pra esse projeto. Então acho que é só a gente estar assim, ligado, né, nos sinais que a vida dá pra gente e se deixar flexível, que eu acho que a coisa caminha pra onde tem que ir. Sintonizar. Muito bom. Muito E legal. muito interessante essa sua visão de entender como é o fluxo, estando no palco e falando, não, pra mim eu quero estar do outro lado. Era muito mais, acho que é uma questão de ter que ter tido passado por esse processo, sabe? Quis fazer novela, fiz novela como ator, fiz peça de teatro, poderia estar me produzindo em cena, mas não é o meu tesão, sabe? Meu tesão realmente é ver a coisa ali como eu pensei, idealizei, ter um elenco maravilhoso como esse em cena, ver o meu sonho projetado na visão do Rodrigo ou dos outros diretores que eu trabalho. Então acho que nesse lugar é um lugar muito mais backstage, mais que uma contribuição artística, né? Que acaba não sendo operacional. Não, mas é fantástico. Até porque a gente conversa com muitos atores e muitas produções que no final acaba sendo produzido, né? E se produz por necessidade. Sim, então sim, eu vou me não, produzir porque senão eu não vou conseguir fazer e tal. E quando tem alguém que vem com essa veia e fala, deixa comigo, deixa que eu resolvo, vamos idealizar aqui, vocês ficam mais tranquilos Tem no gente palco. que produz também, mas queria estar no palco. E não é o Exato. caso. Tipo assim, não. A pira é ver o negócio acontecer, né? Tipo, a alegria é ver toda a coisa, toda a engrenagem funcionando. E você ser só, tipo, um cara que ajudou a colocar o óleo na máquina, né? Acho que isso é maneiro. Eu tenho uma amiga minha, Larissa Bracha, você conhece a atriz?
E eu fiz um coach com ela muito tempo atrás, quando eu fazia novela, e ela falou uma coisa pra mim que eu acredito muito, que quando a coisa é pra ser, tá no seu caminho, as coisas acontecem muito fácil, as portas se abrem, e quando não é pra ser, tipo, ou relacionamento com alguém, ou carreira, é tudo muito difícil, ficar batendo, porque não é pra você. E eu sentia isso, sabe, na minha carreira de ator, eu ficava ali insistindo, batalhando, a coisa era muito difícil, não andava, e aí já com produção e idealização, assim, claro que é sempre uma luta, né, levantar um projeto dificílimo, mas dentro do dificílimo eu acho que até consigo fazer com uma certa facilidade dentro do possível. Então acho que a coisa abre, assim, vai indo, eu falei, cara, esse é o meu caminho. Não, com certeza. E essa parte também, que me corrija se eu estiver errado, Felipe, de ir atrás das empresas, conseguir o aporte, parte tudo de você também, não é? E aí tem uma... Eu gosto da gincana, né? Do desafio. É coisa de sagitariano, talvez. Eu acho. Quanto mais difícil, eu vou lá e fico atrás. Tem uma endocrinologista que eu me consulto, que ela fala, Felipe, você tem alguma coisa com dopamina, quando você ficar jogando a bolinha e tipo, tem que sempre jogar a bola pra ir atrás de alguma coisa. Isso é muito bom pra minha profissão, porque a realidade de captação no Brasil, ainda mais pra cultura, é assim, você recebe 100 nãos pra receber um sim e um sim talvez. Então, acho que eu gosto de ir atrás, eu acho que eu entendi muito cedo, quando eu comecei a produzir pra mim como ator, no RJ de Shakespeare, foi a primeira peça que eu fiz em 2011, que eu precisava levantar dinheiro para poder realizar meus sonhos nessa profissão. Então, desde sempre, eu falei, cara, isso é um condicional. Então, é complicado, é delicado, às vezes a gente fica como chato, como insistente, batendo na mesma porta várias vezes, mas se é necessário para realizar uma coisa tão linda, né, como essa, que é a nossa profissão, que impacta a vida de centenas de milhares de pessoas, que a gente traz reflexões profundas, que a gente toca na alma das pessoas, se é isso que é preciso fazer, eu faço com o maior prazer. Muito bem. E com essa, acho que acertamos mais uma. Olha. Soubemos de mais coisas que nem estavam aqui programadas, que a gente ama, é isso que a gente quer. E agora chegou a sua vez. Você jogou pra todo mundo, mas chegou a sua vez. Não tem como escapar aqui no foyer. Posso correr, fugir. E o nosso time de pesquisadores, olha, brincadeira, tá tudo bem. O olhar de desespero tá tudo bem. Bom, vamos lá. Letícia falou um pouquinho, já jogou pra gente, mas é verdade, vocês sabiam que o despertar de querer ser ator no Sidney veio com 7 anos vendo Oscarito? E Grande Otelo. É isso? Porque eu nasci no litoral de São Paulo e muito próximo da Letícia, né? A gente vem de uma realidade onde a arte é muito difícil, né? Pensar teatro, que depende de uma arquitetura, de investimento para circulação. Nasci numa colônia de pescadores e que a única expressão artística que tinha era o circo, que vinha nas férias e ficava uns 2, 3 meses. Então eu via teatro no circo, eu via dança, eu via luta e depois fui fazendo tudo isso na vida. Mas com 6, 7 anos eu comecei a ver o Oscarito e o Grande Otelo nas chanchadas da Atlântida, que era a única programação que tinha na TV Cultura e a gente só tinha uma TV em casa. E aí eu comecei a falar, eu quero fazer isso. E aí aí meu pai colocou no teatro, e colocou para fazer oratória, e colocou para fazer dança, tudo que tinha, né? Aí fui fazendo, e com 14 eu profissionalizei. E aí, pelo que a gente pesquisou, você tinha mais contato com a dança antes de ir pro teatro em si. Quando foi essa virada de chave? Não, eu acho que eu ainda sou um bailarino. Mas o teatro, eu vivo como ator, mas tudo que eu vou criar é a partir da dança, é a partir do movimento, assim. Então acho que é a minha maior expressão. E aí com uns 12 eu entrei para fazer uma aula de teatro, aí com 14, mesmo uma família muito pobre, eu falei, mãe, eu quero ir para São Paulo fazer um curso de teatro, e para minha geração era muito caro, né? E aí o único curso possível, vejam isso, era o do José Mujica, o Zé do Caixão, que tinha um curso, por mês era R$40, num prédio central que fica aqui em São Paulo, e quem fazia esse curso de teatro eram atores pornôs, uma galera que queria ser famosa naquela época, e eu era uma criança, e minha mãe falou, olha, a gente só consegue pagar esse curso, você acha que você quer fazer? Aí ela me mandava dinheiro, aí eu comecei a fazer o curso, aí com 14 eu fiz teste para uma novela, peguei e nunca mais saí da profissão. Tô com 40 anos, assim, então nunca mais
sair, assim. Mas foi um dos primeiros cursos que eu fiz de interpretação foi com o Zé do Caixão. Maravilhoso, eu não esperava. Olha, por essa a gente não... Porque hoje, né, de surpresa, por exemplo, assim, aqui a gente tem 3 câmeras, né? Isso há 20 anos atrás era impensado, né? Porque era muito caro pensar um curso para cinema, para televisão, assim, né? Da realidade que eu vinha. Então, era o único que tinha. Eu me lembro, minha mãe dava 4 notas de R$40 para eu ir lá e pagar. Era a espécie ainda, ou era um cheque. Eu pagava e fazia o curso aos sábados e domingos. Aí depois, com 14, eu já vim morar e fiquei de vez. Você Muito bem. subia pra vir. Eu morava no litoral, minha mãe colocava no ônibus, eu vinha. Aí teve que fazer emancipação na época. E aí depois, com 14,5, eu consegui ter uma grana. Aí minha mãe falou, olha, você só não pode usar droga, e você tem que fazer esporte, e você tem que continuar estudando sempre. E aí eu continuei aqui. E você veio sozinho, assim. Vim sozinho. Muito Aí legal. ela vinha 2 dias na semana para administrar a casa, mas eu... Enfim, Muito Mas responsável. vivia lá dentro, né? Era É. mais... aí comecei a me jogar em tudo, né? Porque estando numa metrópole como essa, a gente consegue fazer as formações de oficinas, né? Nos espaços, nos aparelhos que a gente conhece muito bem, Centro Cultural São Paulo, Oswald de Andrade, aí foi vindo, assim. Foi um Muito pouco bem. isso. E o seu contato com a TV também foi muito jovem, né? Foi com 14,5, assim. Na extinta Manchete. Aí nunca mais. Aí sempre fiz teatro, TV e cinema junto, assim. Muito bem, a gente agradece, inclusive. Que Muito obrigado. Muito bom. Então, acertamos a primeira rodada. Vamos mais uma. Vocês estão bem pra mais uma? Bora. Vamos. Então vamos lá, vamos voltar pra você, Vamos lá, Letícia. então começa de novo, do começo. Eu acho que essa é muito, muito interessante. E, enfim, eu acho que Nossa. representa tanta coisa. Mas você foi a primeira atriz negra a interpretar a Elsa de Frozen. Sim, aqui no Uau. Brasil, sim. Uma coisa oficial, né? Exatamente, isso é bem... E como foi essa seleção? Como tudo aconteceu? Foi engraçado, assim, né? Quer dizer, sempre é engraçado, né? Eu tenho muita dificuldade na audição, assim, eu fico muito nervosa, eu passo mal, eu cada vez tenho ficado pior fazendo audição. E porque é louco, né? A gente sempre se coloca... Porque conscientemente você sabe que você não está sendo avaliado. Conscientemente você sabe que não é sobre qualidade de trabalho, não é... A razão sabe isso, sabe? Mas é um turbilhão de emoção, assim, sabe? A gente fica ali meio que vendido, né? Diante de uma banca. Enfim, e aí eu tinha ido fazer audição, não ia fazer, aí fiquei pensando, assim, caraca, cara, não vou fazer audição, não vou fazer. Aí, resolvi que eu ia fazer, avisei que eu ia e fui. E aí... E fui sem pensar nada, sabe? Porque eu tinha... Linkando uma coisa... Eu tinha dado uma entrevista, sei lá, um ano antes, falando ainda sobre a cor púrpura. E aí eu tava falando que, tipo, sobre representatividade no teatro musical, que é sempre essa questão, como é que é a representatividade no teatro musical. Eu tenho 1000 coisas para falar sobre isso. Mas o que eu disse, eu falei assim, olha, eu acho que já está mais que na hora da gente começar a subverter e parar de encaixotar os atores negros e nos ditos perfis, porque perfil pode ser pintar o seu cabelo de loiro ou deixar você morena. Mas dizer que você não pode fazer tal determinado papel, eu acho que isso é bem limitante, assim. E faz com que nós, atores negros, a gente fica restrito a uma produção por ano, né? Se for levar em conta esse aspecto. De ser um musical que fale sobre temática, né, afrocentrada e tal. E a gente estava falando sobre isso e eu disse assim, cara, eu acho que a gente está na hora tem que estar na hora de subverter isso. Eu acho que eu posso fazer qualquer coisa, eu posso ser a Evita, se vocês quiserem, né? Quiser fazer uma outra possibilidade Evita, eu tô aqui, eu posso fazer Evita. Eu posso fazer Elsa do Frozen. Isso que eu quero fazer Elsa do Frozen. Falei isso na entrevista. E fui fazer audição, que tipo assim, ninguém tinha me dado nada. Eu fui lá fazer audição. E aí, quando a produtora de elenco me ligou, eu tava dirigindo, assim, tava descendo minha rua, dirigindo. Eu falei assim, Letícia, então, tô te ligando pra poder te parabenizar, que você passou. Eu falei assim, poxa, obrigada. Você vai ser a nossa Elsa. Poxa, valeu. Então tá, e depois a produção vai te ligar. Tá bom, obrigada. Liguei a seta, parei o carro, assim.
Caraca, cara. Caraca. Então você não foi fazer o teste para Eu ser f- Elsa? Não, eu fui pra Elsa. Pra Elsa, Eu falei, não, tá. era isso. Mas uma coisa é ir fazer o teste. Outra coisa é passar no teste. Porque são 1000 variantes, são 1000 coisas que acontecem. Né? E a gente tá num momento que o teatro musical, ele tá esbanjando talentos, assim, né? Tipo, pessoas muito bem preparadas que estão surgindo. Acho que tem muito mais estudo dessa geração nova que está chegando. Então, poderia ser qualquer pessoa, mas tinha que ser eu. Tinha mesmo, porque aquilo foi sensacional. E era sensacional, é o que eu ia dizer, que era sensacional. Tipo, foi uma experiência fantástica. E mais do que a experiência pessoal, profissional, que foi realmente muito... A gente fazia 3 sessões por dia. Foi um projeto enorme, tipo, gigantesco, que era para ser executado em 10 dias. Então a gente tinha uma quantidade X de sessões que tinha que entregar em 10 dias. Caramba. Né? Então, te imagina como nós vamos fazer 30 sessões. Eram 30 em 10 dias. Uau. Era esse o nível, assim. Então, foi muito puxado, muito puxado. E aí, profissionalmente, era eu ficava muito satisfeita, assim, porque ao longo dos anos em teatro musical a gente vai adquirindo esse condicionamento, né? De conseguir fazer e dar conta de fazer. E para além disso tudo, não tem como deixar de pensar que as crianças, elas já estão muito prontas para ver esses paradigmas quebrados, sabe? Porque não era só sobre crianças pretas olharem para mim e verem uma Elsa. Porque Elsa é um personagem fictício, poderia ser qualquer pessoa, a Rainha do Gelo. Ah, tá, mas pode ser qualquer cara, pode ser uma menina nipônica, pode ser, né? E as crianças, quando passavam brancas, pretas, asiáticas, todas, assim, Elsa! Ou então chamavam assim, Frozen! Frozen! Aí quando você olhava, eu te amo. Falei assim, Frozen, você é muito linda! Sabe? Tipo, todo dia era isso. Teve uma menina que veio assim, ela pequenininha assim. Ela veio, olhou pra cima e falou assim, você lembra de mim? Aí eu não tô lembrando agora. Aí ela falou assim, é porque o meu aniversário de 2 anos foi você. Foi você meu aniversário. Ainda fez assim, ó. Foi você meu aniversário de 2 anos. Uau. E eu penso assim, não era eu. Era sim. Mas era, porque, tipo, dentro do imaginário da criança, era a Elsa. Era só o que eu não precisava. Tava ali materializado na frente dela. Eu podia tocar, era a Elsa, entendeu? Porque foi muito especial mesmo. Muito bom, então acertamos mais uma e foi tranquilo, né? A gente tá acertando. Tá vendo? Tá muito fácil tranquilo, isso tá aí. vendo? A nossa produção é tranquila. Então vamos novamente agora a você, Felipe. Tá. O que será que nós temos tanta coisa? Seleciona. Não sei se é bom isso ou não. Ai, Felipe, ai. Não, temos uma que é interessante, uma bem interessante. É verdade, vocês sabiam que o Felipe trabalhou em Nova York com 21 anos? É verdade. Primeira vez que eu trabalhei, um emprego, né, que não fosse de faculdade, eu fui fazer aquelas férias de faculdade, sabe? Que você fazia legal. work experience. Eu amei. Assim, eu acho que era uma pessoa antes de ter feito essa viagem, na verdade, e uma pessoa completamente depois, né? Porque nunca tinha trabalhado, assim, com essa questão de responsabilidade, carga horária, outro país. E eu sempre tive um desejo muito grande de morar nos Estados Unidos. Olha que coisa louca, né? Assim, não sei porquê, desde pequeno. E quando eu tinha 16 anos, eu quase fui fazer ensino médio lá, né? E aí, por uma questão muito particular, eu acabei não indo e finalizei os estudos aqui, etc. Então, quando eu fui pra lá, eu acho que como se eu, tipo, tava de férias o tempo inteiro, um mundo novo, assim, se abrindo pra mim. Então, eu trabalhei numa cafeteria, trabalhei de barman, trabalhei de cocktail waiter, de cold check. Eu achava sensacional. Eu acho Nova York, assim, uma cidade deliciosa, morro de saudade, mas eu amava. E me conta, Felipe, durante essa época, a gente sabe que Nova York é um polo de cultura muito forte, de teatro principalmente. Sim. Você conseguiu acompanhar nessa época alguma coisa? Você trouxe coisas de lá que agora você tenta implantar ou não?
Nessa época, completamente nada, assim. Eu acho que, em termos de cultura, não. Mas eu me desenvolvi, assim, acho que esse perfil um pouco mais comercial que eu tenho, de vender gelo para esquimó, acho que veio de lá. Porque o americano é muito sobre isso, né? Ele te convence, ainda mais quando você trabalha com comércio, né? Com restaurante. É tudo sobre seduzir as pessoas, encantar, vender. Então, acho que talvez eu tenha treinado essa parte comercial que eu trabalho hoje, né? De venda de espetáculo, de patrocínio lá nos Estados Unidos, vendendo drink, né? Na balada. Então, eu aprendi a fazer todos os tipos de drink. Eu lembro que eu tava aqui me preparando, né? Falei, como é que eu vou ser, tipo, garçom nos Estados Unidos? Então, eu fiz o curso do Senac de garçom. Então, aprendi a servir a francesa. Fiz curso de barman aqui também. Então, eu queria chegar lá muito preparado. E aí eu fiz um currículo lá de várias habilidades que eu tinha e no terceiro dia eu consegui emprego num café israelense e lá fiquei durante 4 meses. Aí fui juntando emprego numa balada lá que eu era co-check, emprego em outro lugar que eu era barman. E aí fui só vivendo a vida e enfim, tinha 21 anos, né? Você tem 20 anos já, tô velho. Então precisa... Então, a gente pode ter 21 anos, pode ter sido ontem. 21 anos, então foi uma fase que eu aproveitei muito a vida, então adorava. Mas infelizmente de cultura não trouxe quase nada. Quase nada. Não, tudo bem, mas essa parte já é sensacional, trazer uma bagagem comercial de Nova York, olha aí. É isso. Muito bom, acertamos mais uma. Mais uma. E agora vamos para a sua, que é a última, Sidney. Você está preparado para isso? Tá Bora tudo lá. bem? Vamos lá, também tem bastante coisa. Mas eu acho que essa é interessante e muito importante. Vocês sabiam que o Sidney é o cofundador da CIA de Teatros Crespos. Ah, sim. Uma companhia que tem 20 anos de atividades ininterruptas, né? Acho que isso é importante porque muitas das nossas iniciativas, elas sofrem muito, né? Com todas as ausências que a gente faz, cultura no Brasil sabe, e aí a gente está 20 anos juntos. E tem muitos filhos, tem espetáculos, tem uma produção de dramaturgia. Nesses 20 anos também com outras companhias a gente tem feito formação de público, né? Encontrei Letícia exatamente lá no início dos anos 2000. A Letícia estava com o João das Neves nesse primeiro espetáculo, que foi... Nós somos uma geração que antecede as ações afirmativas no Brasil. Exatamente. Então, quando a gente estava no palco, as ações afirmativas estavam passando para as universidades, e aí 20 anos depois a gente vê esse impacto. Isso que a Letícia falou, olha, hoje você vê o teatro musical, você tem gente de 20 anos falando 3 idiomas, cantando em várias técnicas, sapateando, né? Então a nossa geração não teve essa oportunidade do estudo, né? E enfim, aí a Seus Crespos tem esse ativismo em pensar, em dinamizar os acessos e pensar um teatro mais plural. Muito bem. E como é para você, Sidney, você falou um pouquinho agora de que é uma escola também, né? De ver meninos como você chegando e você tendo a oportunidade de dar a mão para eles nesse lugar e de apresentar esse mundo para eles. Qual é o seu sentimento disso? Eu sou de uma família que teve acesso ao movimento negro no país, né? Então isso para mim foi sempre uma realidade. Quando eu cheguei em São Paulo, o Eduardo Silva, o Aldo Bueno, o Jazz Amadeu, então sempre foi muito comum. Você chega novato, os atores, eles estendem a mão, dizem, você tem que estudar. Então quando eu fiz a universidade, eu fiz a EAD. Então, quem me preparou para a prova na EAD foi o Eduardo Silva, por exemplo. Perfeito demais. Então, isso é muito comum dentro da nossa comunidade, né? Então, provavelmente a Letícia tem esse tipo de apadrinhamento, né? Isso é muito comum, assim. O que eu acho de novo que tem é a quantidade, né? Então, hoje a gente pode seguramente dizer que nós temos mais de 40 mil atores, sei lá, entre 20 e 30 anos, com formação acadêmica. Isso é uma nova realidade que foi possível pelas ações afirmativas, né? Então, é muito bom a gente estar vivo para ver, porque, por exemplo, a geração que me antecedeu, quase todos os atores negros, eles viraram alcoólatra em algum momento da vida. E acho que isso tinha a ver com a impossibilidade de ser. Na minha geração, a gente está fazendo yoga, né? Para entrar em cena. Então, isso é uma nova tônica. Então, a geração futura terá outros horizontes, certamente. Isso é muito importante. Muito bem. E outra coisa importante da CIA dos Crespos é que você tem a oportunidade também de colocar os seus próprios projetos no mundo. Isso, um pouco isso que o Felipe faz, né? A
produção, a autoprodução, é um caminho para a gente existir no mundo, né? Existir do ponto de vista daquilo que a gente acredita que a gente é ou que a gente gostaria de ser. Então, há 20 anos a gente se autoproduz, muito ainda na iniciativa pública, porque ainda no sistema, nos outros sistemas a gente encontra muitas dificuldades ainda, mas é um caminho, e aí nesse caminho a gente tem escolhido. Então, eu tenho escolhido falar sobre masculinidades negras, né? Então, por um acaso, cheguei aqui no Ray, acho que por uma outra condição, né? Mas é isso, a gente vai podendo fazer os recortes. Lá hoje a gente fala sobre masculinidades negras e sobre infâncias. Então nós estamos com uma produção olhando para esses recortes. Muito bem, então acertamos mais uma, estamos bem. E agora eu não posso deixar de falar de quem faz o nosso programa acontecer também, porque é isso. A gente tem alguém que nos auxilia nessa produção para que a gente possa trazer vocês aqui, para que a gente possa conversar sobre teatro, sobre espetáculos que estão em cartaz, sobre a vida de vocês, que é tão importante, tão fantástico, que esse programa possa chegar mais longe, cada vez mais, né, para outros estados e tudo isso. E quem faz tudo acontecer é a Encanto Corp. A Encanto Corp é uma empresa que realiza os nossos desejos enquanto público, mas que também soluciona problemas para produções também. E ela mandou um kit para vocês que mostra um pouquinho do que ela é capaz de fazer. E a nossa produção vai entregar para vocês um presente. Obrigado. Ó, que linda. Linda, né? Essa bolsinha, inclusive, Linda. ela faz parte da nossa coleção, porque a gente também tem uma lojinha com a Encanto Corp, que é de itens personalizados aqui do foyer, mas que servem para atores. Olha! Isso é lindo, é um azulejo. Que máximo. Uau! Fantástico. Uau! E é isso, a Encanto Corp transforma esses sonhos em realidade, faz essas experiências para que a gente saia do espetáculo com um pouquinho dele. Inclusive hoje a Encanto Corp tá aqui no Teatro Renault com o Hairspray e lá no Rio, no Paralamas. Que legal. Mas, para além disso, a Encanto Corp tem um time que pega qualquer coisa que vocês puderem imaginar enquanto produção e transformam. Que lindo. Não é que trabalho. fantástico? Que máximo. Nossa, muito bem cuidado. Ó, que Lindo, se lindo. quiserem mostrar para essa câmera. Super aqui, olha, Incrível. lindo. Lindo, não é? Muito legal. Foda. Uau. E aí ela resolve problemas. Então, minha live quando com quiserem elas. também contar com a Encanto Corp, ela está aí para abrilhantar o nosso mundo da arte, da cultura também. Acho que o Felipe vai entrar em contato com você. Muito bem. Quanto antes. E com Que isso a gente lindo. encerra o nosso primeiro bloco. Uau. E vamos então ao nosso primeiro sinal. Muito obrigada, produção. E agora é o momento em que a gente vai falar um pouquinho mais sobre o espetáculo, que é... Vou jogar para essa câmera aqui, produção. Ray, Você Não Me Conhece. Que está em cartaz no Teatro B32. Acabou de estrear enquanto estamos gravando essa entrevista. E é um espetáculo fantástico que foge do que a gente é acostumado a ver enquanto narrativa. Não é? A gente tem aí mais de um Ray em cena. E eu queria que vocês contassem pra gente um pouquinho sobre isso. A gente tá falando de Ray Charles a partir da visão do filho dele. Exato, exato. E isso vem de um livro, é isso? Exato. Eu, na verdade, como eu comentei com você, né, no outro bloco, eu queria muito falar de paternidade. Então, eu tava circundando a minha vida. Eu faço terapia desde que eu tenho 6 anos de idade. Então, Uau, assim, eu uau. amo essa parte de discutir relações, psicologizar as coisas. Eu adoro conversar sobre isso. E a paternidade entrou na minha vida há alguns anos atrás. Eu tenho desejo de ser pai também, então muita coisa relacionada a isso. Eu estava num outro projeto que acabou não indo pra frente, que eu fiquei 2 anos ali, aquela coisa da energia que eu te falei, né? Que não andava. E aí, quando esse projeto caiu, que falava de paternidade, eu fui resgatar minhas notas, né? De projetos antigos que eu queria realizar. E encontrei o nome do Ray Charles, obviamente, né? Que é um filme que eu adorei e que eu, obviamente, tenho muita admiração pelo homem, pelo cantor, pela pessoa. E aí eu falei, gente, será que não faço um projeto de paternidade sobre ele? Será que cabe? E eu fui procurar biografias na internet sobre ele. E aí encontrei esse livro que o filho primogênito dele escreveu sobre ele, que nada mais é do que um acerto de contas, né? Onde ele faz aí uma rememoração dessa relação que ele teve com o pai, das várias sincronicidades que ele tem com o pai, das dificuldades dele. É um livro que ele foi muito corajoso de escrever, né? Em homenagem também a esse pai que faleceu há 20 anos. Então a gente tem essa possibilidade de, a partir dessa obra,
criar uma dramaturgia inédita, né? Que eu acho que é muito interessante pra gente como artista, né? Apesar de a gente estar falando de um grande ícone americano, essa obra nunca foi montada antes. Então a gente tem um olhar de um brasileiro, que é o Rodrigo Portela, que eu convidei para escrever e dirigir esse projeto, onde ele tem esse livro como ponto de partida, mas também tem as outras biografias do Ray, tem o filme que a gente assistiu, né, que todos assistiram também há 20 anos atrás, com uma grande homenagem a esse cara incrível, esse gênio da música, e é a dramaturgia fragmentada, como você comentou, né? A gente tem o Ray em várias idades, né? Desde os 20 anos até os 60, 70 anos, onde todos os personagens, tirando o mais velho, fazem pai e fazem filho também, nesse espelhamento, né? Porque eles têm o mesmo nome, então existe uma questão de projeção, de espelhamento. Então foi uma brincadeira dramatúrgica muito inteligente que o Rodrigo conseguiu construir e intercortada pelos grandes sucessos dele, por essas personagens femininas, né? Maravilhosas da vida dele. Letícia como Delaby, a gente tem a Marianne, a gente tem outras, a Marge também, os vários relacionamentos dele, né? Era um homem muito dual. Então a gente tem todos esses elementos compondo uma dramaturgia, e a peça é chiquérrima, né? Eu sou muito suspeito pra falar, mas eu acho a peça chique, eu acho ela elegante, acho que ela tem humor, tem dramaticidade, eles arrasam muito, gente, sério, eles são muito maravilhosos. Isso hein? Assim, o comentário fantástico. que uma das minhas amigas, né, patrocinadora da peça, ela foi assistir, ela falou, Felipe, a gente tá acostumado a assistir projetos onde tem sempre uma pessoa que tá assim, fala, puta, aquele ali é um ator um pouco menos experiente ou mais experiente, mas nesse projeto todos eles arrasam num grau que a gente fica chocado com eles, e realmente, assim, cara, sou muito fã de todos eles aqui, então é isso. Muito legal. E você comentou das mulheres da vida do Ray, Letícia faz uma delas, e eu achei muito interessante, queria que você falasse sobre isso, sobre a sua visão disso, Lê, que é como elas saem da vida do Ray. Eu acho que essa escolha dramatúrgica é fantástica, não é? Porque vocês quebram muito a quarta parede, né? Então vocês fazem também uma coisa de metalinguagem, de falar do teatro Sim. no teatro. Sim. E aí tem essas saídas dessas mulheres da vida dele que é lindo visualmente pra gente, enquanto público, é fantástico, choca, e eu saí arrepiadíssima. Mas pra vocês como é? Né? Saber que vocês são essas mulheres tão importantes e que moldam a vida dele, né? Todas elas. Mas eu acho que também é uma oportunidade histórica de reverenciar também essas mulheres que fazem parte do grande gênio que é o Ray Charles, né? Que é óbvio, assim, não dá pra dizer que alguém soprou no ouvido dele pra ele ser o gênio que ele é, mas ao longo das relações que ele foi construindo, né? Essas mulheres também ajudaram ele a se engrandecer também, né? A Delaby foi uma figura que, modéstia à parte, não que eu faço a Delaby, uma figura de muita importância, assim, na vida do Ray, né? Tipo, que essa mulher que acompanhou o Ray muito pobre para um Ray que era milionário, sabe? Criando esses filhos, suportando muitas traições, estando do lado dele nas situações de drogadição que ele teve, né? Que ele foi um homem viciado por muitos anos, né? Tentando proteger essas crianças, né? Desse gênio barra pai, barra algoz também ao mesmo tempo, muitas vezes, né? Então, são mulheres muito fortes que ele... né? Marge Hendricks, uma cantora fantástica, Marianne, que era uma mulher elegantíssima, uma cantora refinadíssima, e todas elas compartilham, acho que a maioria delas, né, compartilham muito talento, né, porque são mulheres muitíssimo talentosas, que de alguma maneira... O César uma vez falou uma coisa que eu concordo, que o Ray, ele é como se fosse o sol, flutuando na galáxia, como ele fica, e essas pessoas todas orbitando, desesperadamente correndo atrás desse sol, para poder se sentir para poder ter vida, né? Esse sol que iluminava e dava vida a essas pessoas, né? Mas eu acho que tem a oportunidade de retratar um pouco essas figuras, sabe? Porque esse lugar da mulher traída, ai, coitada, esse lugar da amante, não sei o que, acho que não, são pessoas, sabe assim, a gente está dando vida a pessoas, honrando a trajetória dessas pessoas com tudo que elas merecem, né? Que muitas vezes, talvez, a história não tenha dado conta de limpar a barra dessas pessoas, né? Então, uma oportunidade bonita de colocar essas mulheres pretas em cena e dar para elas
um final mais honesto e poderoso, né? Acho que tem isso. Eu com certeza usaria a palavra poderoso, com toda certeza. Muito bom. E em meio a isso a gente tem os Rays que vão lidando com todas essas situações, que vão nos apresentando essas personagens também. E aí jogo pra você, Sidney, como é fazer mais de um Ray? Porque eu acho que o trabalho de corpo de vocês, por si só, já é fantástico. Vocês colocam um óculos e tudo muda. Como foi essa preparação? Como tem sido? Uau! Sempre que um trabalho estreia, né, ainda tem um tempo para que a gente se acostume com aquela paisagem, né? Então, foi um trabalho muito exaustivo, de 2 meses muito concentrados. Normalmente em São Paulo a gente faz mais de um projeto. Imagina, esse projeto a gente ficava 12 horas. Nem criar filho eu criei. Aí você voltava para casa e falava assim, eu vou estudar um pouquinho de inglês, agora eu vou pegar a tradução dessa música, agora eu preciso ver um filme. A gente se falava, é muito exaustivo para em 2 meses entrar naquele mundo, sabe? Porque isso que a Letícia falou, né? O espetáculo era uma possibilidade de um acerto de contas não só entre pai e filho, né? O tema central é a paternidade, mas é a possibilidade de o público conhecer historicamente quem foram essas pessoas, mesmo dentro de fragmentos, e falar de pessoas que viveram, né? Então existe uma expectativa e a peça quebra essa expectativa porque é um jogo, né, muito autoral, onde cada um dá a sua contribuição ali, às vezes nem tão consciente assim, né, porque eu não sei exatamente o que eu estou fazendo, né, eu intuo, eu sabe assim? Eu não poderia. Ele não sabe o que ele tá fazendo. Não sabe, gente. Desculpa que porque às vezes você tá tão dentro, né, e aí você fala, vai. Mas essa possibilidade de ver essas pessoas, eu queria só também, né, a gente falou aqui das mulheres, e tem esse jogo dessas 4 mulheres, que é a Letícia, a Lúcia, a Roberta e a Lu Vieira, que é incrível, assim, o trabalho que elas fazem é incrível, porque quase eu me sinto dentro de um filme a todo tempo, né? E como elas usam a voz, né? Então eu acho que o espetáculo também é um processo de cura, né? Porque a gente vê essas mulheres, essas pessoas que eram altamente apaixonantes e apaixonadas pela vida, né? Então é muito assustador, porque eu acho que é um espetáculo muito rito também, sabe? E o Ray pulsava muita vida, né? Ele era um homem muito, assim... Você vê que é uma urgência de viver, uma urgência de fazer tudo que precisa fazer. Eu vou lá, eu vou. Um homem que não enxergava desde os 6, 7 anos de idade, 8 anos, acho que foi, né? Que ele não... E uma sede de vida, de experiência, de vivência. O cara saiu de lá da terra dele, pega um trem, vai para uma escola, vai morar na Flórida. E aí da Flórida ele vai para... De repente ele ganha o mundo inteiro, sabe? Não tem limite, ele é muita vida, né? Tipo, é muito bonito, assim, de se debruçar novamente sobre essa história, assim, porque... E essa possibilidade de entender essa trajetória de um homem que consegue fazer, com todas as limitações que tinha, né, os marcadores de pobreza, de orfandade, deficiência visual, se tornar quem ele se tornou, num contexto tão hostil, né, que era os Estados Unidos, ainda vivendo sobre as leis de Jim Crow, né, um país segregado. E esse homem que escolheu o caminho da arte para se colocar no mundo, né? Então é muito interessante porque aí são esses 5 Rays, esses 5 intérpretes, tentando trazer cores desse homem que foi, como a Letícia trouxe essa metáfora do sol, né? Que foi uma metáfora que o César Mello, que faz o nosso Ray por mais tempo, usou, assim, né? Esse homem que irradia, né? Então tá sendo muito maluco. Muito bom. E vocês também comentaram, o Sidney comentou da parte da questão da deficiência visual. E esse é um espetáculo, inclusive, também nesse sentido. Como foi que vocês pensaram nisso? Como tem sido essa criação? Acho que era uma proposta, né? Assim, obviamente, como a gente está falando de um artista deficiente visual, obviamente teria que incluir, né, isso no projeto de alguma forma. E a gente incluiu através de textos, né, de audiodescrição, onde a gente narra para pessoas que não têm, que não podem ver, né, o que está acontecendo no palco, cenários, situações. E a gente também escalou, né, para fazer um dos Ray Charles e o nosso músico também, o Luiz Otávio,
que é um pianista cego, né? Que faz um dos personagens ali, um dos 5 Rays. Além de ter o Johnny, que é um baterista também que é cego. Porque eu não poderia deixar de ter também, né? Acho que faz parte aí do nosso caminho artístico, né? De trazer como protagonistas pessoas que tenham a ver com o espetáculo, né? Pessoas com deficiência, eu acho eles extremamente talentosos e contribuem Extremamente muito, talentosos, né? impressionante. Para contar a nossa história, né? De diversas formas. Eu acho que é uma troca muito incrível de todas as formas pra gente, como produção, como elenco, direção. E eu tenho certeza que o público também, acho que você pode dizer melhor do que ninguém, né? Tem essa percepção também, sabe? De que isso é um projeto muito diferenciado de muitas formas, eu acho. Eu ia usar até a palavra delicado, porque é isso, a gente sabe que a gente tem o recurso da audiodescrição, em que você pode entregar um fone, entregar para a pessoa Sim. e ela assiste o espetáculo do modo que ela pode, mas vocês foram além disso, vocês saíram desse convencional para que a gente realmente se sinta integrado àquele ambiente. Acho que dá uma horizontalidade, assim, né, na concepção, na forma como o público vai aprender, né? Porque a gente fez oficina com a Dorina Norwell. Foi muito legal, fundação. assim, com a Fundação Dorina Norwell. Eles foram lá, algumas pessoas cegas foram lá dar um workshop pra gente, pra gente entender como é que funciona o uso da bengala, como que você conduz uma pessoa que é cega, como ela te segura, qual parte do corpo que você oferece, quando você vai passar por tal lugar. E aí você vai se apropriando de uma forma diferente do tempo, né? Porque o tempo é uma outra coisa para uma pessoa que precisa, às vezes, caminhar com um pouquinho menos de pressa por conta do reconhecimento do terreno. É você chegar aqui a primeira vez, eu te jogar na saia e você não saber muito bem para onde você vai. Talvez depois que eu te colocar 2, 3, 5 vezes, você vai se virar. O Luiz, ele circula pelo teatro, que ele tem uma agilidade, um 7-8, que é isso, assim. E também acho que tira um pouco desse tabu, sabe? De não integrar essas pessoas, porque é como se fossem mundos à parte, só que é isso, é parte do nosso mundo. A gente, hoje em dia, até na legislação, você precisa pensar num espetáculo, Inclusive, destinando sim. tantos % do seu orçamento para poder fazer uma acessibilidade atitudinal. Você tem que ter. Então, a gente está falando de uma integração, não de uma forma tipo, ai, que bonitinho. Não, é porque é isso, que tem que ser feito, porque a gente está falando de pessoas talentosíssimas que estão contribuindo enormemente para a execução do nosso espetáculo, sabe? Então, e também, enquanto artista, é a aquisição de uma nova expertise, né? Porque sempre a gente aprende muito. E eu digo que esses dias com a Fundação foram tão esclarecedores, assim, tipo, de como a gente, às vezes, tentando fazer a coisa certa, a gente faz as coisas erradas, né? E de como é muito mais simples do que esses tabus todos que a gente fica colocando, né? Tipo assim, não, será que fala assim, será que fala assado e tal. Acho que é uma coisa fantástica. E tem uma coisa que eu acho que a gente não tá sozinho. E muitas vezes a gente que é visual, a gente cria os nossos espetáculos, as nossas obras de arte, e muitas vezes se contenta com a cota. Hoje vai ter uma sessão de Libras, hoje vai ter audiodescrição. Não, a gente pode pensar na estética, numa estética que seja inclusiva desde o início, né? E se desafiar nesse campo também, né? Então acho que um pouco foram essas as questões que o Rodrigo trazia pra gente desde o início. A gente tem essa cena, como é que a gente pode, a partir dela, criar outras formas de trazer a compreensão para outras pessoas, né? E a maioria das pessoas todas vão ver as mesmas coisas, os videntes e os não videntes. Todos vão ver a mesma coisa, né? Tem um momento que ele fala, vocês estão vendo tal coisa? Tanto o público vidente quanto o não vidente vai precisar enxergar junto, sabe? Porque aquilo vai ser uma construção imaginária, sabe? Então acho que isso é nesse lugar que eu digo que tira um pouco essa hierarquia, né, entre as pessoas que veem e as pessoas que não veem.
meio que coloca todo mundo no mesmo barco de compreensão artística, de entrar naquela brincadeira, no lúdico e deixar a imaginação, porque muitas vezes o espectador de teatro ele tem sido muito pouco provocado, né? Ele só aceita aquilo que está visualmente pronto. E a nossa brincadeira é outra coisa, né? Que é, o visual ele vai importar, obviamente, mas a gente ainda está falando de um homem que criou um mundo inteiro sendo um cara cego. Então a gente parte desse pressuposto, sabe? Então acho que isso já é um ponto bem diferenciado, Singular, assim, né? bem singular do trabalho que a gente está fazendo. Muito bom. O trabalho em si é completamente singular. Eu acho que vocês usaram uma palavra muito boa pra gente descrever, mas eu acho que o resto disso a gente tem que deixar pro público, pra que eles vão lá e assistam, tem não é? que ver. Senão a gente vai começar a dar spoiler demais e eu acho que todo mundo tem que ter esse gostinho, porque está fantástico. Então, com isso, vamos pro nosso próximo bloco. E vamos então ao nosso segundo sinal. E o segundo sinal aqui no foyer é aquele momento em que as portas do teatro estão se abrindo, em que a gente já tem aquele suador na mão, em que a gente já consegue ouvir as pessoas entrando no palco. Para vocês deve ser ainda mais complicado porque não temos coxias. Ai, não tem. Não é mesmo? Já tá todo mundo ali quando a gente entra. Mas no foyer também é um momento da gente dizer aonde está o espetáculo, como a gente encontra vocês, quais são os horários. Então fiquem à vontade, porque esse lugar é de vocês. Letícia. Sempre erro os horários. Tá aqui, ó, tem uma Coisa. A gente está em cartaz no Teatro B32, que é o teatro que é ali na Faria Lima, mais conhecido como Teatro da Baleia. Então não tem muito erro, tem uma baleia enorme, linda assim. E o teatro, ele é um teatro bem interessante, vocês vão gostar muito de conhecer esse teatro. A gente está em cartaz de sexta a domingo, sendo às sextas e sábados às 4 e às 20. Sim. E aos domingos às 17 horas. Isso. Até o dia 14 de dezembro. Então é uma curtíssima temporada para começar. E então vocês precisam correr, porque a gente já começou o final de semana esgotadíssimo. E vai continuar. E vai continuar assim. Então vocês precisam correr para poder prestigiar esse espetáculo tão lindo que está rolando lá no Teatro B32, com elenco de peso e contando a história desse homem através do olhar de seu filho homônimo, Ray Charles. Muito bem. E pessoalmente, como a gente encontra vocês? Tô brincando. Chama pra um café, tô brincando. Sim. Vai você primeiro. Pessoalmente, pelo Instagram, isso seria? O que vocês preferirem. Bom, Felipe Heráclito Lima, Instagram, e o site da minha empresa é Sevenx Produções Artísticas, que está online também. Eu tenho um canal no Instagram, que é Sidney Santiago Kwanza, que é o meu nome, e tem uma revista chamada Legítima Defesa, que a gente produz, que é uma revista dedicada ao teatro, a pensar o teatro que é feito no Brasil, em diálogo com a América Latina, com a diáspora, e nesse mês a gente lança o 5º número. Então também pela plataforma dos Crespos a gente troca ideia. Muito bem. No Instagram, meu nome é LetSoArtes, então @LetSoArtes no Instagram. Tem um canal no YouTube chamado Letícia Soares Musical. Muito bem. E se você quiser saber mais sobre esse espetáculo, se você quiser relembrar os horários, se você quiser saber um pouquinho da sinopse antes de correr para lá, porque você vai, basta você entrar no nosso site foyer.digital, que a gente vai ter todas as informações lá. Também segue a gente no Instagram, foyer.digital. Em todas as outras redes também, não se esquece de se inscrever aqui no canal, deixar o seu like, deixar o seu comentário, porque isso faz muita diferença pra gente. E se você também quiser adquirir itens da Encanto Corp, principalmente da lojinha aqui do Foyer, basta você acessar www.encantocorp.com.br/foyer, que lá a gente tem diversos itens para também abrilhantar o seu espaço de estudo, de teatro e de artes, tá bem? E com isso a gente acaba aqui o nosso terceiro bloco. Foi maravilhoso ter vocês no nosso foyer. Voltem sempre, por favor. E vocês corram pro teatro. Ray Charles, você não me conhece. E com isso, vamos ao nosso terceiro sinal. E cortamos.